Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Boa tarde a todos. Agradeço aos dirigentes da casa e aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado por mais esta oportunidade. Nós estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema de hoje é Perdão das Ofensas. O capítulo 10 tem por título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E os temas trazidos por Kardec neste capítulo se relacionam ao perdão. Aliás, as palestras que nós vimos até agora a respeito deste capítulo, falam sobre o perdão. E por que isso ocorre? Porque a misericórdia tem relação com o estágio evolutivo do planeta. E nós precisaremos então de mais ou menos misericórdia de acordo com a evolução do planeta. Qualquer um de nós, habitantes do planeta Terra, pode cometer erros. Então, não existe espírito encarnado aqui no nosso planeta que não comete erros. Porque aqui ninguém está imune aos vícios. Às vezes, as circunstâncias da vida faz com que uma ou outra pessoa tenha o privilégio de cometer menos erros. Essas circunstâncias, então, possibilitam que a pessoa erre menos. Mas isso não quer dizer que a pessoa não deixará de cometê-los. Em janeiro de 2020, do ano passado, nós vimos o Papa Francisco afastar uma fiel, uma oriental, afastar essa fiel dando tapas na mão dela, porque ela tentou agarrar o Papa, puxar o Papa, chamando a sua atenção. O Papa se desculpou, reconheceu seu erro e pediu desculpas pela sua impaciência, etc. E uma repórter chegou até a brincar que o Santo Papa perdeu a santa paciência. O fato é que, nas mesmas circunstâncias, nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros que apontamos nos outros. Ninguém, absolutamente ninguém no nosso planeta tem a sua trajetória espiritual pura. Ninguém nasce anjo. Ao longo das eras e das vidas vividas por nós fomos nos depurando, uns mais, outros menos, mas graças à misericórdia de Deus. E misericórdia não é a conivência com o erro. Misericórdia não é passar uma borracha nos erros cometidos. Misericórdia é oferecer ajuda para que essa pessoa, dentro do seu livre-arbítrio, possa reparar os erros e voltar a trilhar no caminho do bem. Então Deus se vale do tempo e não da violência. A providência divina é educadora, não é punitiva. A última palestra que eu assisti da nossa querida Elizabeth Palma sobre
sentimentos perversos. Ela disse que nós queremos justiça. Só que muitas vezes essa justiça vem carregada do desejo de vingança. E que às vezes até procuramos fazer justiça com as próprias mãos. Obviamente que não é essa a justiça que nós devemos buscar. O apóstolo Paulo disse que o objetivo não é destruir o pecador, mas o pecado. Não é destruir quem errou, mas o erro. Porque o objetivo, né? Ou seja, nós devemos trabalhar para prevenir o cometimento do erro. Raul Teixeira, grande médium e grande palestrante, né, nos ensina que nós não devemos, né, ou seja, nós não devemos guardar o lixo na nossa alma. E esse lixo são as mágoas. E que o antídoto para isso é o perdão. O perdão é benefício para quem perdoa e para quem recebe o perdão. Mas o perdão não significa que o infrator está liberado da culpa. O peso do erro continua. Nos ensina Raul Teixeira que a palavra perdão vem do latim perdonare. É uma palavra composta pelo sufixo per, que significa além de, acima de, mais donare, que significa doar. Então, perdoar, perdonare, é doar além, doar um pouco mais. Daí porque o ato do perdão nos faz sentir mais leves. Né? Pois quando a gente perdoa, quando a gente se doa um pouco mais, nós nos libertamos das amarras e caminhamos com o coração mais limpo. Nós destacamos duas passagens de Jesus, contidas no Novo Testamento. A primeira é quando Jesus disse: se alguém bater-lhe numa face, oferece a outra. Oferecer a outra face não é oferecer o outro lado do rosto. É oferecer a sua face interna. É apresentar o outro lado. O lado do perdão, o lado da indulgência, o lado da caridade. A segunda passagem é quando Jesus disse: se alguém lhe pedir a túnica, oferece-lhe também a capa. Esse é o esforço íntimo que a lei divina propõe. Doe além, doe um pouco mais. Mas o perdão não é automático. Não dá para a gente acordar e falar assim: hoje eu vou perdoar todo mundo. É um esforço íntimo, permanente, não é espontâneo. É preciso ter em mente que esse é o caminho. O caminho é o perdão. É preciso ter a consciência de que é assim que tem que ser. André Luiz nos ensina que devemos perdoar primeiro por obrigação, depois virá o hábito, até que se torne espontâneo. Desse modo, para se chegar ao perdão incondicional, começa-se pela obrigação, depois vem o hábito e por fim ele se tornará espontâneo. E como nós somos espiritualmente limitados ainda, o perdão deve ser um exercício contínuo, perseverante. A partir de um certo momento, então, a prática do perdão, que a gente fazia por obrigação, se tornará natural. E quando isso acontecer, obviamente, nós estaremos mais evoluídos. O primeiro passo, então, é não revidar.
Esse é o gesto inicial do perdão. É aquele gesto que desarma a bomba. Não revidando, progressivamente chegará o momento em que nós não alimentaremos mais as mágoas. Essas mágoas não entrarão mais em nossos corações. E nós deixaremos de guardar o lixo em nossas mágoas, em nossas almas. Haroldo Dutra, um escritor e palestrante, juiz de direito de Minas Gerais, nos conta uma história de Chico Xavier quando ele morava com sua irmã na cidade de São Leopoldo, Minas Gerais. Ele tinha um cachorro que o acompanhava, ia até o centro espírita com ele e tal. Só que esse cachorro envelheceu, ficou muito doente e Chico dedicava bastante tempo cuidando desse cachorro. E a irmã de Chico pensou que o Chico estava sofrendo por causa disso e pensou em ajudá-lo e matou o cachorro. Chico não falou nada, mas ficou muito triste e muito magoado com a sua mãe, com a sua irmã. Certa vez, Emmanuel disse a Chico que havia uma nuvem de mágoa envolvendo ele e que isso estava prejudicando os trabalhos mediúnicos de psicografia porque atrapalhava as comunicações. Então ele disse: Chico, olha, compre para sua irmã o melhor presente que ela gostaria de ganhar. E Chico falou assim: mas como assim? Eu vou presentear a minha irmã porque ela matou um cachorro inocente? Aí Emmanuel disse: Chico, é isso que você tem que fazer. É assim que tem que ser. Chico então sabia que a irmã tinha há muito tempo o desejo de ter uma máquina de costura. E ele foi e comprou a máquina de costura em 199 prestações. O coitado ficou completamente endividado. E ele presenteou a irmã. Quando essa irmã recebeu o presente, nos diz o palestrante Haroldo Dutra, uma luz intensa dissipou a névoa de mágoa que envolvia Chico Xavier. Esse presente, a máquina de costura, foi o perdão representado por esse gesto. Se perguntarmos a nós mesmos ou a qualquer uma outra pessoa, quais são os nossos maiores tesouros? Provavelmente nós vamos falar dos nossos filhos, da nossa mãe, do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos amigos, etc. Mas nós vamos pensar primeiro nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente pode apalpar, São as coisas tangíveis. Mas há tesouros que nós só nos damos conta de que existem quando os perdemos. Imagina a imensa sensação de alegria, de felicidade, se você está internado num hospital, lá solitário, sozinho, e recebe a visita de alguém preocupado com você, preocupado com a sua saúde. Imagine a felicidade do reencontro com a pessoa amada quando você já imaginava que a havia perdido. O amor é um grande tesouro. Seja amor de pai, de mãe, amor de namorados, amor de amigos, etc. Não importa. Mas esse amor nós só damos o devido valor quando o perdemos. É um grande tesouro. Talvez o maior dos tesouros. No exemplo da máquina de costura, assim como quando a gente doa algo, roupa, alimento, etc., nós transferimos algo que estava na nossa posse para alguém. É claro que quando eu ofereço água a quem tem sede, comida a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, eu estou praticando um gesto de caridade.
Mas esse é um gesto de caridade baseado na transferência, cedendo a outra pessoa o que estava na minha posse. Mas quando nós doamos sentimento, nós oferecemos a alguém algo que é só nosso. Porque muitas vezes as pessoas estão carentes de outras coisas, carentes de amor, de carinho, de compreensão, de ajuda espiritual, etc. É por isso que na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou qual o verdadeiro sentido da palavra caridade tal como entendia Jesus, os Espíritos responderam então: benevolência para com todos, indulgência, né, que significa absolvição, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Portanto, dentro da doutrina espírita, perdão das ofensas é também um gesto de caridade. E o lema é: fora da caridade não há salvação. Assim como a caridade, o perdão é um processo de pequenas construções. E nós somos uma obra em construção. Bom, em relação às dores do corpo, a medicina está bastante avançada para nos ajudar na cura. Mas nós temos também as dores da alma. E elas estão ligadas às relações humanas. E não tem como escapar disso, porque nós somos seres que necessitamos nos relacionar. Sem os relacionamentos nós não aprendemos, nós não comparamos, nós não progredimos. Nós sempre precisaremos uns dos outros. Na reencarnação, ou seja, no recomeço de uma nova vida, nós já precisamos de ajuda. Precisamos de um pai e de uma mãe. O espermatozoide e o óvulo que se fecundam, né, para formar esse corpo que servirá de vestimenta para o espírito. E nós precisaremos principalmente de uma mãe. Né? Sem a figura da mulher, sem a presença da mãe, nós não estaríamos encarnados aqui neste planeta. Olha a importância e a responsabilidade que Deus concedeu às mulheres. Então, abrindo um parênteses, essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e nós devemos realmente reverenciar as mulheres, porque além de toda a importância que elas têm em nossas vidas, elas são os pilares, né, do processo reencarnatório. Bom, então, ao reencarnar, no recomeço de uma nova vida, precisamos de ajuda. E no fim da vida, quando já velhos, é que nós nos damos conta de que precisamos mesmo uns dos outros. Eu vejo o meu pai, hoje com Alzheimer, o quão dependente ele é da minha mãe, que também está velhinha, né? E cuida dele. Olha o quanto que a mulher é mais evoluída nesse quesito misericórdia, né? Então ele hoje precisa muito da minha mãe e precisa da família. Eu vejo minha cachorrinha, uma dálmata linda, que nos deu tantas alegrias e continua nos dando. Mas hoje já é idosa, então necessita muito mais de nós, está muito mais dependente dos seus tutores. Sem me relacionar, sem interagir, eu não evoluo. E pior, eu não alcanço a minha identidade própria. Só que todo relacionamento está sujeito a adoecer.
está sujeito a morrer se não for bem cuidado. Relacionamento é troca de experiências, é investimento no progresso mental e no progresso espiritual. Por isso é que eu tenho que me doar. E, se possível, doar além. Doar um pouco mais. Perdonar. E eu também não posso impedir que o outro doe também, deixando de aceitar um pedido de perdão, por exemplo. Nós estamos aqui para um trabalho de renovação. Né? E nós vamos aprendendo que perdoar não concilia com retaliar, com pagar com a mesma moeda. Perdoar é manter-se em paz consigo mesmo. Na lição de hoje, Kardec nos trouxe duas mensagens. Uma do apóstolo Paulo, outra do espírito Simeão. E na mensagem desse espírito Simeão, ele termina dizendo: feliz, pois, aquele que pode, cada noite, adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Eu tenho que deixar de procurar defeitos nos outros e enxergar mais as qualidades no próximo. André Luiz diz que se a gente estiver caminhando por uma estrada e olhar somente para as pedras, deixando de lado as árvores, os passarinhos, etc., nós só enxergaremos pedras. E se mantivermos o tempo todo fixos só nas pedras, nós enxergaremos cada vez mais pedras mais minúsculas ainda. Nós sempre encontramos o que buscamos. E se nos especializarmos em encontrar defeitos dos outros, nós encontraremos. Dizem que se nós vivêssemos num mundo de anjos, encontraríamos defeitos até no anjo. Obviamente que nos relacionamentos, à medida que o tempo passa, haverá algum desgaste. E se a nossa busca for sempre dos defeitos, encontraremos os defeitos mais minúsculos possíveis nas pessoas com as quais nos relacionamos. E essa busca por defeitos nos outros nos envolverá com energias negativas que nos afastará uns dos outros, que nos privará do amor dos outros e também nos privará da caridade de uns para com os outros. Diante de uma criancinha que está aprendendo a dar os primeiros passos, quem é que, ao invés de ficar ali perto tentando amparar, se houver algum desequilíbrio, né, vai empurrar essa criança para cair no chão e se machucar? Ninguém. A não ser que seja uma pessoa que tenha um sério distúrbio mental. Só que quando essa criança cresce, se torna adulta, não enxergamos nesse espírito a mesma necessidade de amparo nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldades pela qual ela esteja passando. Não há relacionamento sem feridas. Não há. Jesus foi traído por um dos apóstolos com quem ele dividia a sua intimidade. Somos sombra e luz. E a realidade nos mostra que é com as pessoas da nossa maior intimidade que nos magoa mais profundamente. Porque com um contato mais próximo, mais íntimo, estamos mais sujeitos a possíveis mágoas. Bom, então o relacionamento é necessário. Mas esse relacionamento nos sujeita a mágoas. O que fazer então? Jesus nos dá o remédio, nos dá a solução. Perdão das ofensas.
Perdoar é pedir perdão não para agradar a Deus. Eu devo perdoar e pedir perdão para manter os meus relacionamentos, para manter os meus contatos com outros espíritos encarnados. Porque o relacionamento é uma necessidade básica da nossa jornada espiritual. Por que ocorre o esquecimento do passado, tão falado na doutrina espírita? Esquecemos do passado ao reencarnar por causa da nossa incapacidade de perdoar. Como imaginar o que seria de nós, o que seria dos nossos relacionamentos, se soubéssemos das traições, mágoas e ingratidões de vidas passadas, cometidas por nós ou de pessoas do nosso relacionamento que cometeram para conosco? Se tais lembranças fossem vivas em nossas mentes, seria quase impossível o relacionamento. Portanto, o esquecimento do passado é uma bênção, é uma dádiva de Deus, uma providência divina. Os relacionamentos de hoje, assim como os relacionamentos que tivemos em outras vidas, muitas vezes ferem, nos machucam. Machucamos e somos machucados. Eu necessito aprender a perdoar porque eu também preciso de perdão. Não há mágica na evolução espiritual. Nós somos o que somos. Essa é a lógica. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, como que você vê o mundo? Eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas? Eu vejo as pessoas como elas são. E como você se vê? Disse Chico, eu continuo o mesmo. Ou seja, nós continuamos os mesmos, imaginando que não precisamos, não necessitamos do perdão. Isso porque nós diminuímos o tamanho, a grandeza dos nossos erros e superdimensionamos os erros dos outros. Eu tenho dificuldade de enxergar em mim que muitas vezes eu sou insuportável. De enxergar que eu dou muito trabalho às pessoas que me amam e que essas pessoas continuam ao meu lado e me amando porque eles conseguem perdoar meus deslizes, minhas falhas, meus erros. Se minha mulher não me amasse, se minha mulher não tivesse a capacidade de perdoar, certamente não estaríamos juntos por mais de 30 anos. Não se vive junto tanto tempo sem amor, sem se perdoar. Os casamentos são desfeitos muitas vezes não por falta de amor, mas por incapacidade, por não saberem se perdoar. Precisamos do perdão para sobreviver e progredir espiritualmente. Precisamos do perdão para experimentar o amor em todas as suas formas. Sem perdão não há amor. Perdoe e liberte-se. Perdoe e reescreva a história sem medo de amar. A missão de cada indivíduo aqui na Terra é aprender a amar. E é necessário desarmar-se para poder amar. O perdão das ofensas é que nutre, é que alimenta o amor. E o amor é a solução de todos os problemas. O amor é a síntese de todas as virtudes, disse Emmanuel. Peçamos aos bons espíritos e ao nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, que nos ensine a perdoar e que nos alimente de amor. Bom, e antes de encerrar, eu pediria que todos continuem se cuidando nessa pandemia. Essa história de que só se morre quando Deus quer é somente meia verdade. Morre-se também por imprudência e por negligência com a vida.
Que Deus os abençoe e que nós tenhamos uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais.